pode se assentar. Muito obrigado. Aleluia, que bênção. Como é que você está nessa manhã? Mais ou menos? Oh, aleluia. Pessoal, vocês tiram um retorno, por favor. Matrix 1 e 2. Ó. Outro nível. O médio. Queridos, que bênção, que bom estarmos juntos aqui. A gente fica sempre com muita saudade quando nós temos atividades onde precisamos nos ausentar da igreja local. Mas como é bom estarmos de volta aqui, a nossa casa, a nossa família. Amém? Eu sei que o corpo de Cristo, ele é dinâmico, e várias coisas, precisamos fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas graças a Deus, porque não há distância no mundo espiritual. Amém? E é tão bom, irmãos, chegar em casa. Em casa é onde nós recebemos sustento, em casa é onde nós recebemos amor, é onde somos supridos. E eu me sinto assim, aqui nessa casa. Amém? Obrigado por cada um de vocês que tem acreditado nessa visão e declarado junto conosco vida, salvação para o centro de Portugal, para Leiria, Marinha Grande e região. Amém, queridos? Essa manhã, um amigo, mais tarde nós vamos apresentar um projeto acerca do alcance da Ucrânia, como ministério Verbo da Vida. Nós estamos a planear uma ação bem estratégica naquele lugar, tá bom? Nós vamos, a gente vai dar mais detalhes depois, mas nós vamos arrendar uma casa na fronteira com a Ucrânia, do lado da Polônia, para receber refugiados, tá bom? Para que eles tenham um tempo de refrigério, de descanso, e vamos enviar pessoas, missionários lá, para trazer o verdadeiro refrigério, que é a palavra. Amém? Então nós podemos ir lá e ao mesmo tempo podemos cuidar do que estão vindo para cá. Existem refugiados já aqui na Marinha Grande, em Leiria. Então nós vamos tratar dessa situação no mundo espiritual e vamos tratar dessa situação no mundo natural também. Você fica feliz de fazer parte daquilo que Deus está a fazer? Não é bom, queridos? Somos uma igreja relevante, amém? E sabemos que Deus vai fazer grandes coisas, amém? Tivemos agora, no fim de semana retrasado, na igreja Verbo da Vida em Castelo Branco, aqui em Portugal, igreja maravilhosa, fez anos, um ano, não é isso? Primeiro aninho da igreja, que coisa boa, que bênção ver o que Deus está fazendo lá. Depois também tivemos no aniversário de 8 anos da Igreja Verbo da Vida em Londres. Amém? Vários aniversários, é verdade. E semana que vem o nosso aniversário. E vai ser uma grande festa aqui. Amém? Vamos ter aqui várias coisas. Ontem estávamos preparando algum documentário, alguma coisa bem legal, e eu sei que Deus vai fazer grandes coisas. Amém? Vem uma palavra aqui no meu coração, eu quero compartilhar contigo, que diz muito respeito aos tempos, à época que nós estamos vivendo. Amém? Irmãos, eu não sei quanto a você, mas parece que nunca foi tão difícil ser crente. São tantas propostas, e eu não estou falando aqui do diabo, o que o diabo pode fazer ou deixa de fazer. Contra o diabo, irmãos, a Bíblia é muito bem clara. Nós temos o nome de Jesus, o nome sobre todo nome. Nós já falamos sobre isso. É claro que a Bíblia nos instrui a não desprezar as astúcias do inimigo. Amém? Então, não é que agora a gente vai desconsiderar a figura do diabo, de Satanás, do nosso acusador. Não, ele está lá, ele persiste. A Bíblia diz que ele anda ao redor como um leão.
Mas você percebe que quando a Bíblia fala que nos últimos dias serão tempos difíceis, a Bíblia não fala do diabo especificamente. A Bíblia fala de reações humanas. A Bíblia fala de pressões. Basicamente, a Bíblia fala de homens e mulheres usando o seu livre-arbítrio para se opor ao plano de Deus. Nós vemos que essa situação da guerra, por exemplo, isso não é a vontade de Deus, irmãos. Amém? É muito bem claro isso. Deus não está ali orquestrando algo para que o nome dele seja exaltado. Deus não trabalha dessa forma. Deus não precisa das armas do diabo para que ele seja exaltado. Deus é bom. A Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, e nele não há sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre. A Bíblia diz que Deus é bom. Jesus disse que o ladrão veio para matar, roubar, destruir, mas ele, a expressão exata de quem Deus era. A Bíblia diz que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. E ele era a expressão exata, não mais a sombra, mas a exatidão da imagem. Ele veio mostrar quem Deus era. Você quer entender Deus? Olha para Jesus. Jesus, quando ele encontrava uma situação de risco, uma circunstância, uma falta, uma doença, parece que Jesus ele não se continha e ele tinha que resolver aquela situação. Ele tinha que ajustar aquela situação que estava contrária à verdade da palavra. E ele entrava naquela situação e trazia aquela pessoa ou aquela circunstância para dentro da palavra. Você está doente, a Bíblia diz que nós somos curados e sarados, então vem cá, cura, receba a cura em nome de Jesus. E aquela realidade era ajustada à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então o tempo todo, você vê Jesus operando dessa forma, Jesus mudando circunstâncias que estavam contrárias à palavra, aquilo que a verdade disse, ele trazia. Assim que ele encontrava fé, ele encontrava um livre-arbítrio, ele encontrava pessoas disponíveis a se submeter à vontade de Deus. Jesus então encontrava um coração disposto para ser realinhado, um realinhamento de rota acontecia na vida daquela pessoa. É como um avião que sai de um ponto A para um ponto B, meio grauzinho no início, faz que a pessoa vá para um destino completamente diferente. Mas graças a Deus que no meio do voo, no meio da rota, nós não precisamos permanecer no erro. Assim que somos instruídos da parte de Deus, Ele tem então, encontra em nosso coração um ajuste de rota, um GPS divino, que vai nos trazer de volta ao ponto que é a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Muitas vezes nós não entendemos a vontade de Deus porque não conseguimos enxergar como Ele enxerga. Mas esse é o convite do Pai para cada um de nós diariamente. Vem enxergar o que eu enxergo. Deus ele não está escondendo o plano dele da gente. Deus não tem prazer em que o plano dele seja algo misterioso para nós. Não, é pelo contrário, o desejo de Deus é que a vontade dele seja conhecida plenamente, para que você saiba, para que você seja um agente ativo no plano de Deus. Deus nunca desejou que a igreja fosse espectadora, que a igreja simplesmente sentasse num banco, ouvisse uma palavra no domingo. Não, a vontade de Deus sempre foi que a igreja se envolvesse no plano dele, independente do que nós façamos para ele. Independente se aos olhos humanos parece grande ou pequeno, existe uma parte que só eu e você podemos fazer. E a partir do momento que nós entramos nessa vontade de Deus, nessa parte do propósito mundial, divino, para a igreja, e aqui eu não falo somente da igreja Verbo da Vida, eu falo da igreja mundial. Existe uma parte onde cada um de nós, no corpo de Cristo, precisamos entrar, precisamos fazer, precisamos executar, e é só lá que eu e você vamos encontrar propósito, paz, alegria plena. E um desses personagens que eu gosto muito na Bíblia, que é Pedro. Quando a Bíblia vai falar de Pedro, lá em Lucas, no capítulo 5, verso 1, é um texto muito interessante, que a Bíblia diz que o primeiro encontro de Jesus com Pedro estava a pescar.
Ele estava lá. E quando você vai estudar um pouco da história, você observa, e da cultura da época, você observa que existia um motivo pelo qual Pedro estava a pescar. E este motivo, quando você volta alguns anos, a cultura judaica, a história judaica, ela funcionava naquela época mais ou menos assim. As pessoas, os jovens, os adolescentes, eles haviam uma oportunidade na sua vida, um ponto-chave, aonde eles seriam escolhidos por um rabino. O rabino então observava aquele jovem, observava o quanto aquele jovem tinha conhecimento da Torá, e se aquele jovem passasse no teste, ele então seria escolhido para que então ele vivesse sendo mentoreado por um rabino. Aquele jovem então, ele passaria provavelmente o resto de sua vida sendo mentoreado de perto por um rabino, até que ele então se tornasse um rabino. Era assim que funcionava. E o desejo de toda a família, o orgulho, a honra de toda a família, era ter na sua família um representante, um rabino, alguém escolhido. Mas quando você vê Pedro ali provavelmente nos seus 30 anos, ou talvez até mais velho, Pedro não foi escolhido por um rabino. Pedro estava ali a pescar. Isso significa que ele não passou no teste. Ele não era bom o suficiente. A religião não escolheu Pedro. Ele simplesmente estava a fazer aquilo que todo não escolhido fazia. Simplesmente vivendo a sua vida natural, comum. Ocupado com seus próprios desejos, os seus próprios planos. E aí de repente esse homem tem um encontro com Jesus, e esse encontro foi numa ocasião muito peculiar, porque ele, como profissional da pesca, havia passado a noite inteira tentando pescar, mas aquela noite parece que havia sido em vão. De manhã lá estava Pedro, sem nada. Não sei se ele tinha contas para pagar, não sei como estava a vida pessoal dele, mas não tinha pescado nada. A noite havia sido em vão, o esforço natural do próprio braço havia sido em vão, completamente em vão. E lá estava Pedro com seus colegas profissionais da pesca. De repente, ali está Jesus, reconhecido como um mestre, um rabino, e Jesus diz uma palavra: Pedro, por que você não joga a rede do outro lado? E ele tenta argumentar e ele diz: mas você não vê que nós somos profissionais, nós sabemos o que nós estamos a fazer, já pescamos, já tentamos a noite inteira. Mas a figura de Jesus, quem ele era e representava, um mestre, um rabino, alguém conhecedor, um homem respeitado. Pedro então diz assim, a Bíblia diz que ele disse para Jesus: mas sobre a tua palavra lançaremos essa rede. Não sei se Pedro estava crendo necessariamente, ou se ele simplesmente fez por respeito. Mas o fato é que Pedro volta, e a Bíblia diz que ele lança as redes, e aí de repente, algo acontece, que aquele mar que não estava para peixe, de repente a Bíblia diz que os peixes vão até a rede. Parece-me que há um comando divino do norte, do sul, do leste e do oeste, aonde Deus diz, o próprio Jesus, a palavra segundo João capítulo 1, diz: peixes, vocês têm uma missão, vão para aquela rede. Aleluia. Peixes venham, peixes vão para aquela rede. De repente aquela rede está tão cheia que a Bíblia diz que não se consegue pegar ali, o barco está quase arrebentando-se, a rede está a ponto de estourar. E aí eles olham para aquele homem e percebem que algo diferente havia saído da boca dele. O que era aquilo?
Porque na força do próprio braço, naturalmente falando, nada havia acontecido, mas aí de repente, debaixo de uma palavra, que talvez eles não estavam nem eram crentes, mas observaram e honraram um comando divino. Um comando divino havia sido liberado e eles observaram. Pedro foi esperto o suficiente para observar e agir de acordo com aquilo. Pedro então, ele diz para ele ali naquele lugar, ele diz algumas palavras, ele diz: olha, eu não sou digno nem de estar aqui na tua presença. E aí vem a palavra divina de novo, do mestre, do rabino, que diz: agora em diante, o que aconteceu naturalmente falando, vai acontecer sobrenaturalmente. E Pedrão, você vai ser agora pescador de homens. Pedro então, ele começa a ter diversas experiências com Jesus. A Bíblia diz que ele entra ali na companhia de Jesus. Lá em Mateus no capítulo 14, diz que estavam ali os discípulos no barco. Diz que Jesus, ele havia dito: vamos, podem ir na frente que eu vou ficar aqui a orar. De repente, a Bíblia diz que tem um homem andando sobre as águas. Alguns poderiam pensar: está ali um fantasma, o que é isso? Pode ser que eles tenham ficado um pouco agitados, porque não é comum, não faz parte do natural andar sobre as águas. Mas de repente está lá um homem andando sobre as águas e Pedro observando tudo aquilo. Ele tem uma conversa com aquele homem, ele tem uma conversa com aquela voz. Ele reconhecia o homem que disse para ele para jogar a rede para o outro lado, e funcionou. E de repente ele diz para esse homem: olha, se é tu mesmo, me manda ir ter contigo. Sabe o que significa isso? Ele reconhecia o valor de um comando divino, de uma instrução. Pedro sabia que mesmo que ele não estivesse a entender, mesmo que não fizesse sentido natural, uma palavra da boca daquele homem seria o suficiente para que as leis da física fossem suspensas ou reduzidas a nada. E ele então pudesse saltar do barco e andar sobre as águas. Eu nunca andei sobre as águas e não conheço ninguém que tenha andado, mas naquele dia, um comando dos céus foi liberado. A palavra disse a palavra. E a palavra disse: vem, vem, vem. Vem, Pedro. Enquanto os outros ficaram no barco, só observando, aquele que muitas vezes era dito como que fala demais, impetuoso, ele recebe aquela palavra. Ele disse: se você falou, eu vou. Se Pedro fosse mineiro, né, Bruno? Se você falou, eu vou. Ele então pisa e tem aquela experiência maravilhosa. Um pouco mais para frente, eu anotei aqui algumas passagens que falam muito ao meu coração. Em Mateus capítulo 16, verso 13, a Bíblia diz que indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Eles então responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas e vós? Continuou ele: quem dizeis que eu sou? Jesus, ele entendia que era importante nesse momento essa pergunta: quem os homens, quem os de fora dizem que eu sou? E aí vem a resposta: olha, estão dizendo isso, estão dizendo aquilo, mas agora deixa eu te fazer uma pergunta mais importante: quem os de dentro pensam que eu sou? Quem sou eu? Quem é Jesus para vocês?
minha igreja da época, meus discípulos, aqueles que estão andando comigo, aqueles que estão vendo milagres, aqueles que estão experimentando a presença de Deus, aqueles que estão vendo Deus em carne, quem vocês dizem que eu sou? Eu não sei se houve ali uma pausa, não sei se um silêncio, não sei se alguns dos discípulos pensaram duas vezes antes de falar, mas o fato é que de repente Pedro, aleluia, Pedro diz o seguinte: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Como eu disse em outro dia aqui, Cristo não era o sobrenome de Jesus. Cristo era o reconhecimento do Cordeiro de Deus, o Cordeiro enviado, aquele que viria para salvar o mundo. Cristo, Jesus Cristo, o Cristo esperado. E aí Pedro então reconhece ele. E aí a palavra de Jesus para Pedro foi: e tu és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas o meu Pai que estás no céu. Verso 18 diz: eu também digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Seria tão bom se tivesse parado aí o reconhecimento de Deus. Aqui ele não está simplesmente reconhecendo Pedro, ele está reconhecendo a igreja que viria, ele está reconhecendo a gente. Ele diz: tu és Pedro, uma pedrinha, um fragmento de rocha, e é sobre essa pedra, sobre esse conjunto de fragmentos de rocha juntos que formam a pedra, é sobre isso que eu vou edificar a minha igreja. Só que ele não para aí, ele diz mais, ele diz: e tem outra, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, não estamos aqui falando de algo natural, não estamos falando aqui de uma perseguição da sogra, do chefe, de qualquer outra coisa, não, estamos falando do inferno. Jesus ele diz: as portas do inferno, os intentos do inimigo, a resistência do inferno não vai prevalecer contra você. Pode o inferno se levantar todinho, pode todo esse projeto maligno se levantar contra você, a Bíblia é muito bem clara e ela diz: não vai prevalecer contra você. Agora, eu já disse aqui uma vez, eu nunca vi uma porta andando. Tem pessoas que ficam com medo, ficam com aquele receio: meu Deus, o diabo vai vir atrás de mim. Não, a Bíblia diz que eu resisto ao diabo e quem foge é ele. Sabe por quê, irmãos? Uma porta ela fica parada, e eu e você avançamos contra ela sem medo. Você não tem que ter medo do diabo, nós estamos em Cristo, aquele que venceu, aquele que expôs, aquele que despojou o diabo, aquele que reduziu a autoridade do diabo a nada. O diabo tem alguma autoridade sim, no mundo, não contra a igreja. Contra a igreja é diferente, a igreja avança contra as portas do inferno, e as portas do inferno não tem outra opção, senão pá! Isso é Jesus falando, respondendo para Pedro. Sabe por quê, irmãos? No momento que nós reconhecemos Ele, Ele nos reconhece. No momento que nós reconhecemos Ele em todos os nossos caminhos, Ele nos reconhece. Quando reconhecemos Ele nas nossas finanças, Ele nos reconhece. Quando reconhecemos Ele no nosso trabalho, Ele nos reconhece. Aleluia. Quando reconhecemos Ele em qualquer outra área, Ele nos reconhece. Aleluia. E não para por aí. A Bíblia diz que depois disso ela diz: olha, Jesus dizendo: eu entrego para você as chaves do céu. Verso 19: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado no céu, e que o desligares na terra terá sido desligado no céu. Meu Deus, olha que poderoso, olha que, meu irmão, Pedro estava lá ouvindo tudo isso, e Jesus lá dizendo: olha, vou te dar as chaves do céu.
Ele diz igreja, porque ele não está falando para Pedro, ele está falando para a igreja. Ele diz igreja, tudo que eu e você ligarmos na terra, terá sido desligado no céu. Tudo que eu e você desligarmos na terra, terá sido desligado no céu. Obviamente não estamos falando de desejos simplesmente carnais, de desejos simplesmente para o nosso, algo que vem na nossa cabeça, não. A Bíblia diz que se as palavras dele, se eu estiver nele, na videira verdadeira, se eu estiver nele, e as palavras dele estiverem em mim, João 17 diz que eu vou pedir o que eu quiser e vai ser feito, em concordância com o que Jesus acabou de dizer. Então não é qualquer coisa, é alinhado com a vontade dele. Qual que é a vontade dele? Boa, perfeita, agradável. Onde é que está a vontade dele? Na palavra. Eu quero ter minhas orações respondidas, vai para a palavra primeiro. Busca o que a palavra diz. Traga diante, ele mesmo diz, foi ideia dele, traga diante de mim as suas argumentações. Traz para mim, deixa eu te ouvir. Quando a gente traz para ele a vontade dele, ele não tem outra opção senão dizer sim e amém. Porque foi ele que disse em primeiro lugar. Então eu concordo com ele, não com a minha própria mente, com a minha própria cabeça, com as minhas ideias vazias e tolas, não, eu concordo com ele, com a palavra. Então quando a palavra está em mim, eu estou cheio da vontade perfeita dele, a minha oração muda, o meu pensamento muda, eu deixo de pensar em mim mesmo, e eu vivo para Cristo. Aleluia, eu entendo que é Ele em mim a esperança da glória, eu entendo que eu estou nele, eu entendo como Paulo diz, uma vez Paulo diz, olha, eu não sou dono de mim mesmo, eu escolho ser um escravo de Cristo. E aquela passagem é tão linda que ela faz a referência ao escravo da orelha furada, e esses somos nós. Somos livres? Sim, mas é exatamente isso. Nos tempos antigos, quando o escravo, ele era solto e era dado a ele uma carta de alforria. Aquele escravo, ele tinha a orelha furada, para mostrar para todo mundo que ele não mais pertencia a um homem, ele agora era livre. Agora Paulo ele faz uma referência a uma situação específica que acontecia. Nem todos os senhores eram ruins. Alguns escravos amavam o seu senhor. E aí Paulo ele faz uma referência exatamente a isso. Porque existiam escravos que mesmo com a orelha furada, livres, decidiam voltar e servir ao seu Senhor. Eu e você fomos livres pelo sangue de Jesus. A gente pode fazer o que quiser da nossa vida, mas porque a gente ama Ele. Nós não somos obrigados a estar aqui no domingo de manhã. Não tem nenhuma arma apontada na sua cabeça dizendo, se você não for, você vai morrer. Se você não der o dízimo, você vai para o inferno. Não existe isso. Mas nós voltamos para uma situação de amor. A gente não está aqui por causa de uma religião, por causa de uma igreja, por causa de uma placa. A gente está aqui porque a gente ama Ele. A gente está aqui porque a gente quer entregar nossa vida para Ele. A gente está aqui porque mesmo livres, nós entendemos que a nossa liberdade termina em Cristo. Ele nos fez livres, para que livremente possamos servi-lo, de coração grato. E aqui, irmãos, está Pedro, vivendo todas essas situações, andando sobre o mar, recebendo todas as palavras de Jesus. De repente, lá em Marcos capítulo 4, Jesus ele diz para os discípulos, vamos passar para uma outra margem. Havia uma palavra, a palavra disse a palavra de novo. Havia sido dado um comando, havia sido dado uma instrução divina. Aí a Bíblia diz que de repente uma tempestade começa a sacudir o barco. Aquela coisa mexendo o barco. E lembre-se que aqui estamos falando de pescadores profissionais.
Se eu provavelmente não conheço de pesca, se eu tivesse lá a remar e de repente uma chuvinha qualquer, aquilo ali já ia me deixar, opa, peraí, será que eu volto, será que não? Mas aqui estão pescadores profissionais, homens acostumados a pescar a noite inteira, virar a madrugada a pescar, e de repente, uma tempestade, vento, aquele barco sacudir. E aí eles viram para outro: cadê Jesus? Cadê Jesus? Jesus está dormindo. E eles vão até ele, acordam ele, bravos, e dizem: o que você está fazendo? Você está dormindo? Não te importa que a gente pereça? Ou seja, aquela pergunta que muitas vezes a gente mesmo faz para ele. Parece que Jesus não está a ouvir. Parece que Jesus não se importa comigo. Cadê a resposta? Eu não estou ouvindo nada, não estou a perceber nada. Jesus está dormindo. E aí Jesus, ele faz uma referência à fé. E ele diz: tu tem muito pouca fé. Se eles tivessem lembrado que o mesmo que disse: vamos atravessar para outra margem, foi o mesmo que disse: joga a rede para o outro lado. Foi o mesmo que disse para Pedro: vem meu filho, anda sobre as águas. E aconteceu. Por isso que a Bíblia diz: traga à memória aquilo que te dá esperança, porque você sabe o que é um milagre. Você viveu vários milagres na sua vida. Você sabe o que é uma intervenção divina. Você sabe o que é Deus salvar o seu filho. Você sabe o que é Deus trazer um livramento na área das finanças. Você sabe o que é Deus abrir uma porta. Você sabe o que é Deus te dar favor diante dos homens. E por que agora a gente está se perguntando: cadê Deus? Ele está lá, Ele é o mesmo, Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre. Ele não mudou. Talvez o que falta é você relembrar aqui o que Ele disse. Sabe o que Ele disse? Vamos atravessar para outra margem. Se Ele disse: vamos atravessar para outra margem, nem que esse barco vire um avião e voe por sobre essa tempestade, vai acontecer. Deus não está limitado a leis naturais. Você não tem que ficar preocupado com, naturalmente falando. É óbvio, irmãos, que nós também não somos ignorantes. Faz parte de um bom cristianismo planejar, obviamente. Devemos planejar, devemos pensar. A Bíblia diz que qual é o rei que vai à guerra sem antes calcular o preço. Então a Bíblia não nos instrui a serem loucos, sairmos por aí fazendo o que a gente quiser. Não, é importante planejamento, é importante estudo, é importante investir no intelecto. Mas você precisa entender uma coisa: essas coisas não substituem o poder de Deus. Porque há um momento na nossa história e na nossa vida que na nossa força a gente não vai para lugar absolutamente nenhum. Na força do próprio braço nós encontramos uma parede maior do que nós mesmos. Aleluia. E é muito mais fácil viver a sua vida nele, porque enquanto estamos nele, estamos nas asas do Espírito, estamos sobrevoando as impossibilidades. Estamos acima de qualquer circunstância contrária, qualquer coisa que diga não pode, não vai dar, não é impossível. Essas palavras não fazem parte do vocabulário de Deus. E lá está Pedro, vendo tudo isso, testemunha ocular de tudo isso. Certa vez, eles estão indo para Jerusalém e a Bíblia diz que Jesus teve fome. Jesus então chega perto de uma figueira. A Bíblia diz que ele vai para a figueira porque havia folhas. Se há folhas, há fruto. E ele está com fome. Só que ele chega até aquela figueira, apesar daquela figueira ter folhas, não tinha fruto. E aí disse a palavra de novo:
nunca ninguém, jamais coma fruto de ti. Os discípulos vão embora, aparentemente nada aconteceu. Na volta, no caminho de volta, o Pedro que viu tudo isso, olha para essa figueira, enxerga essa figueira seca, do alto até a raiz. A Bíblia diz que Pedro, então, ele fica espantado com aquilo, e ele diz: Jesus, você não vai acreditar. Aquela palavra que tu disse funcionou. Olha lá, a figueira está seca, todinha seca. Pedro feliz da vida, porque de fato aquilo que Deus disse, Jesus disse, tinha funcionado. Aí Jesus disse para ele, eu estou parafraseando, mas você pode conferir Marcos capítulo 11, ele disse para ele: você está feliz com isso aí? Em verdade te digo, que se você disser ao monte, ergue-te e lança-te ao mar, mas tem um pré-requisito, e não duvidar no seu coração, e eu não estou falando da mente, estou falando daqui, de algo muito mais profundo, não duvidar no seu coração, você estiver convicto, certo dentro de você, não duvidar no seu coração, que se fará aquilo que diz, tudo que disser, será feito. Sabe por quê, Pedrão? Porque lá atrás eu te disse, igreja, tudo que ligares na terra, terá sido lugar no céu. Sabe que você precisa entender a autoridade que tem. A gente precisa entender o relacionamento nosso. A gente precisa de parar de viver uma religião morta, seca e sem frutos, e começar a viver Cristo. O corpo que nós estamos inseridos, irmãos, tem uma placa, tem uma referência, mas isso é só para que você tenha uma referência. Igreja Evangélica Verbo da Vida. Para que você entenda, essa é a missão, essa é a visão, essa parte do corpo de Cristo não é o corpo todo, graças a Deus por isso. Tem muita gente fazendo coisas maravilhosas aí fora. Mas essa parte do corpo de Cristo faz assim. Essa é a nossa missão, essa é a nossa visão, foi isso que Deus nos deu. Mas isso, irmãos, é parte daquilo que Deus faz. Deus está fazendo algo grandioso. E Pedro está ali, irmãos, vivendo tudo isso. Vivendo todas essas coisas, todas essas experiências. Mas aí de repente chega um dia, e Jesus diz para eles, Jesus diz, olha, eu vou morrer por vós. Jesus o tempo todo falando. Mas chegou um dia que realmente, mas Pedro viu ali os livramentos que Jesus tinha. Pedro sabia que ele só morreria se ele mesmo se entregasse. Os homens não eram capazes de matar Jesus, a não ser que ele mesmo se entregasse. E aí um dia, vem ali os soldados, Judas traz Jesus, vem ali os soldados, Pedro mais uma vez tenta resolver na própria força, pega ali a faca, a espada e tenta matar aqueles soldados. Não consegue, cortam a orelha, Jesus vai lá, cura o homem. E aí um dia Pedro está ali andando, no meio da multidão, aquela confusão, aquele conflito dentro dele. Pegaram o meu mestre, pegaram a minha referência. E aí ele olha, está lá Jesus, ali sendo julgado, aquela multidão, eles dizendo, crucifica ele. Aí de repente alguém olha para Pedro e diz, peraí, eu sei quem você é, você estava com ele. A pressão, a circunstância, de repente Pedro se defende contra aquela circunstância, mas da pior forma possível. Ele diz, não, eu não estava, eu nem conheço, não sei nem quem é. Esse é o Pedro que andou sobre as águas. Esse é o Pedro que lançou a rede do outro lado. Lá está ele, eu não sei quem ele é, e por 3 vezes a Bíblia diz que ele nega Jesus. Imediatamente, Pedro foge, se arrepende, porque ele tinha negado, ele tinha traído seu melhor amigo, ele tinha traído a sua referência, ele tinha traído aquele que Deus usava
para tirar ele da zona do conforto. Aquele que a amava, aquele que cuidava dele, aquele que o protegia. De repente Pedro está lá, triste, chateado. E aí eles ali, provavelmente os discípulos completamente perdidos, cadê Jesus? Ele falou que ia ressuscitar e até agora nada. De repente a Bíblia diz que aonde que estava Pedro? Estava a pescar. Sabe o que significa isso? Que Pedro havia voltado para o estágio anterior, pré-encontro com Cristo. A pescar. Mas aí lá em João, no capítulo 21, eles estão lá a pescar, e a Bíblia diz que foi a mesma coisa aconteceu. Ele tenta pescar a noite inteira, não tinha pego nada, nada. Mas aí vem uma voz da praia. Vem uma voz da praia. A Bíblia fala sobre 200 côvados, mais ou menos 100 metros. Vem uma voz da praia: ei! Joga a rede do outro lado. Joga a rede do outro lado. Aquela rede se enche de peixes. E aí a Bíblia diz que o discípulo a qual Jesus amava era um apelido carinhoso para João. João olha para Pedro e diz: Pedro, a gente conhece essa voz. Pedro, a gente viveu tanta coisa, essa voz nos disse tantas coisas. Pedro, essa voz já nos deu todo o comando. E nós vimos a fidelidade, nós vimos que essa voz funciona. Pedro, nós sabemos que a palavra de Deus funciona, mesmo que pareça que ele está dormindo. Nós sabemos o poder por trás dessa voz. E o poder por trás dessa voz não é homem que dá, não é religião que dá, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Quando essa voz diz algo, uma promessa é dita dos céus, os céus concordam. Pedro, é Ele. Aleluia. A Bíblia diz que só deu tempo de Pedro colocar a roupa. Ele pula do barco, irmãos. E aquele coraçãozinho dele ali disparado, porque ele estava com tanta saudade, ele estava querendo só dar um último abraço, e agora a oportunidade estava ali. Ele pula do barco, vai nadando, irmãos. E ele chega até Jesus. E a Bíblia diz que Jesus não julga ele. A Bíblia não diz que Jesus coloca ele de castigo. A Bíblia não diz que Jesus ele deseja o mal de Pedro, corta uma perna, quebra um braço. Porque tem pessoas que pensam que Deus é mau, que Deus só está esperando a gente errar para que Ele possa castigar. Obrigado. Não, a Bíblia diz que Jesus simplesmente faz para ele 3 perguntas, para que ele possa se encontrar. Pedro, você me ama acima de qualquer coisa? Ágape? E a resposta de Pedro foi: não, Jesus, você é só meu amigo. Segunda vez: Pedro, você me ama? Ágape?
eu sou o seu Deus? A resposta dele: não, Jesus, eu te filéu, eu te amo como um amigo. Na terceira pergunta, a Bíblia diz que Pedro ele fica triste, sabe por quê? Porque Jesus ele desce o nível do amor ao nível de Pedro, e ele diz: Pedro, você me ama como um amigo? Você me filéu? Aí ele diz: você sabe que eu te filéu, você sabe que você ainda não é todo o suficiente para mim, você sabe que você ainda não é quem deveria ser. Sabe a resposta de Jesus? Não tem problema não, Pedro, eu sei onde você está, mas eu posso trabalhar com você no nível onde você está. Cuida dos meus cordeiros. Pedro logo depois tem uma experiência poderosa com o Espírito Santo. É batizado no Espírito Santo. A Bíblia diz que Pedro então, ele começa a fazer exatamente o que Jesus disse que a igreja faria, sinais até maiores. Pedro ele prega, 3.000 pessoas se convertem de uma vez, depois mais 5.000. Pedro ele desgasta a sua vida, porque houve um momento, uma mudança, onde a amizade encontrou o amor. Talvez estejamos aqui como amigos de Deus. Deus quer nos levar a um nível infinitamente superior, um nível de entrega, de amor, de rendição, de entendermos que não somos melhores do que Ele, de entendermos que é Ele em nós, é Ele que nos capacita. Isso não anula a nossa inteligência, a nossa sabedoria, o nosso planejamento. Como eu disse, todas essas coisas são muito importantes, mas existe uma posição de rendição. Onde Paulo mesmo diz: se fosse pelo natural, eu seria o cara, fariseu dos fariseus, conhecedor da lei, romano, eu tenho dupla nacionalidade, sei falar diversas línguas, eu sou o cara. Mas teve um dia que o cara encontrou a luz, e a luz cegou a sabedoria humana, até que a sabedoria humana se rende ao amor. E aí ele não somente é restaurado na sua visão, mas restaurado na sua visão. Olhar é diferente de visão. A Bíblia então diz que Pedro, ao final de sua vida, quando estava para ser morto através de uma perseguição implacável do Império Romano, ele diz: eu não sou digno de morrer como o meu mestre, porque queriam também crucificá-lo em uma homenagem podre do inferno. E sabe a resposta dele? A resposta dele não foi: cadê Deus que não faz nada? Por que Deus não me tira daqui, não me dá um livramento? Sabe qual foi a resposta de Pedro? Fala o seguinte: vocês querem me crucificar? Crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como o meu mestre. Estamos vivendo tempos de separação. Eu falo pelo Espírito de Deus. Talvez você não saiba, mas muitas coisas estão acontecendo. Agora essa guerra. Hoje pela manhã, a Rússia disparou 15 mísseis a 15 quilômetros da fronteira com a Polônia. Se você pensa que vai ficar melhor, não vai. Esse mundo caminha para o caos. Mas nós temos uma esperança. A Bíblia diz que Jesus veio nos buscar. A Bíblia diz que antes que tudo seja consumido pelo fogo, nós encontraremos com Ele nas nuvens. E a Bíblia diz que ainda
que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não preciso temer nada, porque Ele está comigo. Isso não é o evangelho do caos, isso é Bíblia, isso é Apocalipse. Qualquer leitor casual da Bíblia sabe disso. Estamos vivendo uma separação, e a gente precisa de parar de besteira. A gente precisa parar de se ofender com qualquer coisa. A gente precisa se posicionar, irmãos. A igreja não é perfeita e nunca vai ser. Você vai ver coisas que você vai chatear. Mas você precisa definir, irmãos, quem que você segue. Se você segue a homens ou se você segue o Senhor Jesus. Nós precisamos nos posicionar como indivíduos. Paulo ele diz: olha, eu oro, eu peço encarecidamente que falem todos as mesmas coisas. Paulo ele fala sobre unidade. Ele fala sobre a gente andando juntos em unidade, em amor. Porque a coisa vai ficar mais estreita, irmãos. E se a gente não estiver junto, a gente vai sofrer muito mais. Como eu disse, eu não propago o evangelho do caos. Eu creio na palavra, eu creio no livramento, eu creio no amor, eu creio na unidade, eu creio no Senhor. Ele é aquele que nos livra, é aquele que mesmo que a gente estiver dentro da cova de leões, ele faz os leões dormir, a gente sai de lá ileso. Mas existe um posicionamento por dentro, e o posicionamento Cristo. Cristo. Estou aqui por causa de um homem, eu estou aqui por causa dele. Eu não estou aqui para servir uma placa de igreja, estou aqui para servir a Ele. Pedro me ensina muito. Eu amo a vida de Pedro. Mas a gente precisa, irmãos, olhar, aprender e não cometer os mesmos erros. Existe um posicionamento que nós podemos tomar hoje. Uma entrega. Parar de viver desculpas. Se a gente quiser desculpa, a gente vai ter desculpa para tudo, irmãos. Tudo. A igreja fez isso comigo, a igreja fez aquilo comigo, eu estou decepcionado, eu vou não sei o quê. Não, irmãos, você não está aqui por causa da igreja, você não está aqui por causa de homens, você está aqui por causa dele. Aleluia. Pai, nós te damos graça, Senhor. Você pode fechar os seus olhos, colocar a mão no teu coração. Pai, nós te damos graça, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, pelo aquilo que foi ministrado ao nosso coração. Nós te amamos, Pai, independente das circunstâncias, das pressões, dos fatores externos, daquilo que possa nos fazer ou dizer o homem. Nós te amamos, Pai, e nós nos submetemos a Ti e a Tua palavra. O Senhor é bom, o Senhor é fiel. E Pai, nós abrimos o nosso coração e Te convidamos como Senhor e Salvador das nossas vidas, Pai. Saímos da esfera da amizade e entramos na esfera de um amor profundo a Ti, aonde não importa as circunstâncias. O que importa é aquilo que o Senhor tem, o Teu plano, os Seus propósitos, Suas práticas a nosso respeito. Nós Te amamos, Pai. Nós Te louvamos. Nós Te damos graça, Pai.
por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e ainda vai fazer. Essa igreja é tua, essa parte do corpo de Cristo é tua. Não pertence a um homem, Pai. Não é, essa igreja não é minha, não é de Marina, não é dos pastores. Essa igreja é tua, Pai. Porque a gente passa, mas a tua direção, a tua visão, a tua liderança permanece. Escolhemos a Ti como líder, como inspiração, como referência para as nossas vidas, Pai. Nós não estamos interessados na força do próprio braço. Estamos interessados na Tua palavra e na Tua direção. Eu quero orar por você, você não precisa vir aqui à frente. Deus sabe quem você é. E Deus sabe como o seu coração está. Pai, em nome de Jesus, eu oro por irmãos e irmãs que precisam tomar decisões, Pai, decisões importantes, posicionamentos. Pai, eu oro pela Tua força, a Tua graça sobre a vida deles, Pai. Eu declaro, Pai, que os olhos do entendimento deles sendo abertos, Pai, para que eles possam entender a altura, a largura, a profundidade, o comprimento do Teu amor por eles, Pai, e eles entendendo que não estão sós, Pai, que eles podem confiar em Ti, cada detalhe da vida deles. Obrigado por uma direção clara, Pai, sobre a vida de cada um. Obrigado, Pai, por a gente não sendo confundido pelos sentimentos, Pai, pela ofensa, sendo confundidos por qualquer tipo de outro sentimento contrário à Tua palavra. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, cada um dos meus irmãos, Pai, entendendo a perfeita vontade, a boa e agradável vontade de Deus, entendendo o tempo e o modo de todas as coisas, eles não vão dar passos em falso. Somos Teus, Pai, e como ovelhas do Teu pastoreio, nós entendemos a voz do bom pastor. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Aleluia.